Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos nós novamente aí na sua casa, você nos permitindo essa visita, sempre conosco, também fazendo contato através do Facebook, está aí aparecendo na telinha para você, através do Sicom, sempre parceiro do nosso programa, através do Rubens Moscatelli, nosso comentarista. Muito obrigado pela sua participação eficaz. Tem mandado aqui sugestões, temos atendido vocês e nós vamos fazer sempre um programa voltado para a nossa cidade, voltado para você, e que o programa tenha cada vez mais levado para você conteúdo e você, de outra forma, dando a nós a sua participação. É sempre muito bom. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. O Rubens ele está conosco desde o começo do programa, é um comentarista, um parceiro, um amigo mesmo, e as participações, as intervenções do Rubens são sempre muito equilibradas. Eu queria lá já destacar aqui, e não é um elogio mesmo, viu, Rubens? Porque fora daqui desse momento, o Rubens é um grande parceiro e é um homem que tem muito a nos acrescentar. Muito obrigado, viu, Rubens? Obrigado, Guerra, aí pelos elogios, às vezes desmerecidos, né? Porque amigo a gente... Isso a sua humildade não permite, mas eles são... Porque amigo a gente tem que dar o desconto da amizade também, né? Porque acaba, às vezes, aquilatando até mais daquilo que a gente procura ser. Realmente, o nosso programa está no ar desde fevereiro de 2015, salvo engano. Já faz um tempo já. E o que eu acho que é importante e principal que a gente veio trazer aqui para todo mundo é trazer opiniões e situações diferentes, não só vinculadas ao condomínio. Vamos falar de conta do condomínio, tal. Isso é importante, mas também é importante trazer outras coisas que são importantes para a comunidade em geral. Hoje não vai ser diferente. Muito bom. A gente vai poder tirar aqui do nosso convidado todo esse conteúdo interno, não só dos condôminos, mas principalmente dentro de casa, dentro das famílias. Muito bom. Nós temos hoje o prazer de receber aqui conosco o reverendo Lucas Guimarães. Ele é pastor presbiteriano, é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, aqui no Gonzaga, é mestre em ciências da religião, tem um livro escrito, esse livro é Desenterrando os Tesouros de Deus. É um livro que trata bastante de oração, é um livro que trata diretamente de a sua comunicação e intimidade com Deus, é bem interessante mesmo. Mais do que isso, nós trouxemos aqui o reverendo Lucas, porque nós vamos tratar de uma questão que ele conhece bastante, que é uma questão de liderança. Como que a gente lidera, como que a gente lida com essas questões afetivas. O exemplo é a maior liderança. Reverendo Lucas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É sempre bom estar com vocês, justamente porque é bom tratar sobre a vida, sobre questões de relacionar-se com o outro, ser com o outro, alguém que faz a diferença. É isso mesmo. E a gente começa aqui, eu queria estabelecer aqui uma linha de reflexão, e você que está aí em casa também nos assistindo, no primeiro ponto, né? Nós, querendo ou não, nós vamos, em algum momento da nossa vida, liderar alguma coisa, sem dúvida. Ou de forma positiva, ou de forma negativa. Você que está aí dentro da sua casa, você lidera o seu lar, ou positivamente, ou negativamente. Ou está falhando na liderança. Como é que ficam essas relações, Rubens, quando nós temos que ser exemplo, principalmente dentro do condomínio? Depois eu queria ouvir do Lucas, porque isso chega na família com uma força uma grande força, né? O que você acha, Rubens? Olha, tem uma questão do ser líder, ele tem que saber chegar no cerne das pessoas, no conteúdo daquilo que é esperado dele.
O líder, ele pode ser um líder natural, que é o mais raro, mas ele também pode ser doutrinado e educado para ser líder. Então, dentro dessa questão, a gente tem aí, na casa da gestão condominial, uma grande dificuldade, porque as pessoas, elas querem impor a sua própria vontade aos outros, mas não querem receber necessariamente, não querem fazer a troca. Porque nós só crescemos quando a gente dá o nosso potencial para o outro e o outro nos transfere o dele. Porque assim, tanto ele quanto você cresce. E você tem uma liderança, na grande parte das vezes, positiva. Porque tem gente que tem uma natureza não muito bela. Ela gera conflitos, né? Também, né? Pode gerar, né? Nós estávamos falando lá fora, inclusive, que o ser humano, ele é a própria dificuldade. Por quê? Porque ele precisa do outro, ser humano, mas ao mesmo tempo essa relação cria um atrito tão grande que às vezes fica difícil manter uma boa harmonia. Perfeito. Quando você achar o equilíbrio, é que é a perfeição que a gente procura, né? Reverendo Lucas, como é que a gente lida com essa liderança de forma positiva, em primeiro lugar, né? Porque nós sabemos também que dentro da história da humanidade, nós tivemos grandes lideranças que não foram lideranças que nos levaram a obter algum sucesso, né? Uhum. Existiram déspotas, na verdade, no comando, na liderança. E isso não fez bem para ninguém, e ainda não faz. Mas nós vemos também que a liderança é um grande caminho, alicerce para a união, para tratar da família, que é um ponto importante, né? Como um alicerce eficaz de direção, não é isso? A grande questão é que nós não vivemos sem liderança. Viver é liderar. Ou então ser liderado. Perfeito. Então, em todo instante, ou eu lidero ou sou liderado. Eu consigo também transitar entre os dois caminhos, sim, não é? E aí onde está? Em determinado momento eu estou liderando, em determinado momento eu estou sendo liderado. Mas a grande definição para a liderança é influência. Liderar é influenciar. E conquistar coração. Alguém pergunta, por que um ditador conseguiu levar toda uma geração para um caos? Ora, porque simplesmente falou ao coração. Conquistou. Influenciou esse coração. Então, liderança é bem menos do que uma questão estrutural. Eu estou liderando uma estrutura. Não, eu estou liderando perspectiva de emoções da pessoa humana. De forma em que ela se sente acolhida ou amadas, e aí me segue. Tanto que líder é aquele que as pessoas fazem por ele ou com ele de forma espontânea. Eu consigo ensinar a liderança? Sim. Liderança, ela não só é carismático, mas tem que ter carisma, mas ela também é uma técnica. Tanto que existem faculdades aí que trata a respeito disso, né? E é daí que surge a palavra gestor, que vem de gestação, aquele que torna embrionária uma perspectiva para o outro, perspectiva de futuro. Porque líder será sempre aquele que tem a cabeça no futuro. Por isso eu sigo. Perfeito. É aquele que me dá futuro. Se eu não mostro o futuro, e aí por isso que o líder tem que ter visão para assumir uma missão, para que o outro assuma uma missão. Então ele vem com a visão e o outro encontra uma missão. Isso é liderar, é influenciar. Muito bem, foi perfeita a colocação. Agora, Rubens, eu quero levar aí para o lado do condomínio, porque a definição aqui do reverendo Lucas foi perfeita, é isso mesmo, e nós entendemos dessa forma. Mas quando isso é colocado de uma forma a conduzir para o mau caminho, que também é uma das possibilidades, porque aqui o que ele disse, ele não colocou nenhum lado, nem o bem nem o mal, ele colocou o que é líder.
efetivamente isso. Lá dentro do condomínio, porque hoje nós temos condomínios que são verdadeiras cidades, né? Sim. São torres de 25 andares. Várias torres. Várias torres e tal. E o síndico lá é o gestor mesmo. E para equacionar tudo isso, para liderar tudo isso, precisa ter talento. Olha, a questão da liderança, eu queria fazer um acréscimo aí que o reverendo mencionou. Você, nessa perspectiva de futuro que você tem que mostrar, sair de algum lugar ruim para ir para um lugar bom, em princípio. Eu estou lembrando aqui lá da Segunda Guerra, que na Primeira Guerra a Alemanha estava arrasada, a inflação de 5.000% por dia. Apareceu alguém lá falando, olha, nós temos que ter orgulho de ser alemão. E o pessoal foi junto. E chegaram onde chegaram, né? Depois teve a derrocada, mas assim, era uma liderança para sair de um lodaçal, que eles mesmos se enfiaram, que não foi ninguém que colocou, mas que naquele momento era melhor que qualquer coisa. Então, dentro do condomínio, às vezes acontece isso. Às vezes você pega um síndico que a gestão não foi muito eficiente, por exemplo, eu considero ineficiente aquele síndico que só pensa em poupar. Vou poupar, vou ter um fundo de reserva gigantesco lá e não vou fazer nada. É errado. Perfeito. Por que está errado? Porque, na verdade, eu tenho que preocupar-me com a manutenção, com a melhoria, com as coisas. Eu tenho que, sim, arrecadar o dinheiro do condomínio e não deixar lá no azul, porque o condomínio não é feito para ter lucro. O condomínio é feito para ter o quê? Um resultado de conservação e manutenção. Perfeito. Então, eu tenho que fazer um planejamento que não onere demais o meu condômino, mas que também não fique precarizando as manutenções obrigatórias. E quando é que isso acontece? Aí entra o síndico, vamos dizer assim, empreendedor. Ele fala assim, eu não vou ficar com essa responsabilidade, porque, olha, precisa fazer a manutenção hidráulica, precisa fazer a manutenção estrutural, eu estou com essa dinheirama aqui que o outro síndico arrecadou, eu vou me pôr a gastar. Aí ele é tido como perdulário. Então, sempre há um conflito. A gente tem que saber trabalhar essa informação. Muito bom. Né? Eu vou ter que fazer... Para poder liderar, inclusive. Exatamente. Eu vou fazer rapidamente aqui um intervalo comercial e na volta eu vou passar a palavra para o reverendo Lucas e nós vamos falar dessa influência que se tem através das lideranças, né? Como que a gente lidera isso? Inclusive aí dentro de casa. Você que lidera a sua família. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET.
Estamos hoje recebendo conosco o reverendo Lucas Guimarães, é pastor evangélico da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, aqui na Rua Lagoas, aqui em Santos, e o nosso comentarista de sempre, Rubens Moscatelli. O assunto hoje está girando em torno de liderança, e aqui no intervalo... Não pode falar do Corinthians, hein? Então, você provocou. Por enquanto, nós somos líderes, por enquanto, né? Vamos ver até quando. E aí, o que acontece com a liderança? As pessoas seguem o líder. É assim que funciona? É assim que funciona. Só que eu queria que o Lucas, o reverendo Lucas, me falasse o seguinte, ó. O casal, para nós refletirmos aqui, recém-casados, há algum tempinho lá, novos, aí chega na família o primeiro filho. Aí nasceu um líder, não é assim que funciona? Tudo vai girar em torno dele? Fala um pouquinho disso para mim, reverendo. Essa questão, e interessante que as pessoas não percebem, não é? Exato. Como liderar, influenciar, as pessoas nem percebem que está sendo influenciada, né? Como se sabe que nasceu um líder, ou se está diante de um líder? É quando simplesmente eu começo a funcionar a partir dos interesses dele, de forma gratuita, totalmente espontânea. Sem que ele peça. E até pagaria para fazer. Isso. Né? Então, muitas vezes, daí é interessante, é que saiu até um filme, O Chefinho. É, exatamente. Gostei demais. Poderoso Chefinho. Poderoso Chefinho. Lá o chefinho, né? O bebê que já nasce com a vocação de chefinho, né? Então, mas é realmente isso, né? E a família, e o casal, o novo casal, tem que tomar todo cuidado. Daí é que a gente percebe que liderar é uma questão de coração. A gente lidera corações. O que essa criança faz? Lidera o coração dos pais. E os pais, então, entregam sua liderança ao pequeno chefinho, e a partir daí pode até desestruturar toda a família. Por quê? Porque entregou alguém que ainda não tem a capacidade de liderar de forma sábia aquela estrutura familiar. Para se conduzir para o correto, né? Rubens, a gente tem visto, né? E aí, alguns pronunciamentos, porque nós tivemos aqui no país passando por momentos de grande dificuldade, inclusive em dificuldade polêmica, polêmica essa dificuldade por conta de abstrair mesmo, retirar uma liderança que é com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve aí a sua condenação, não é? Ainda passivo de recurso e tal. Mas aí o que nós vimos? A queda de um líder. E ele vem depois, ainda fala nessas questões de decisão do judiciário, do czar, né? A palavra czar, do imperador, de um império que está destituindo-o da sua liderança. Resumindo, é mais ou menos isso, porque nós estamos tirando. Agora, pode-se dizer que um homem que está na iminência de ser privado de sua liberdade, ter poder de liderança lá da onde está? Olha, liderança, você bem falou no começo que ela tanto é positiva como negativa. E às vezes você tem as gradações, né? Porque começou com uma liderança positiva e de repente degringolou. Quando você perde a objetividade, quando você perde o motivo pelo qual você está liderando. No caso do ex-presidente, e quando ele fala do czar, eu fico impressionado, porque muitas pessoas da geração atual sequer sabem o que é um czar. O que significa a palavra, né? Inclusive, não sabem, né? E se você for remontar à época dos czares, houve o quê? A Revolução Russa, que acabou com o reinado lá do czar. Exato. Né? E que tomou o poder na base da violência. Foi isso absolutismo total, não é? Foi isso que aconteceu lá na Rússia. Quando a gente pensa em czar ao mesmo tempo, a gente pensa no império da lei. Já que é um império que está
se referindo ao Exato. império da lei. Tanto faz ser o ex-presidente como qualquer um de nós. Nós estamos sob o império, sim, da lei. E temos que nos conduzir por aí. Só que a questão da comunicação ela é muito trabalhada no sentido de, olha, eu sou coitado, eu sou um camarada... Se vitimando, né? Então, não é por aí. Exato. Então, essa liderança ela tem que ser revisitada para ver se ela tem validade para o futuro. Porque daqui para frente, independentemente, porque o processo lá, as provas é que vão conduzi-lo ou não a uma condenação. A gente não tem que fazer juízo de valor. Pode até desejar, olha, quero que seja absolvido, quero que seja realmente condenado, mas até como nós somos advogados, né, cara, a gente não pode pré-julgar ninguém. Exatamente. Não podemos mesmo. Mas você sabe de uma coisa? Eu entrei nesse caminho que eu quero levar aqui para o reverendo Lucas. Sim. O seguinte. O reverendo Lucas é um pastor evangélico, presbiteriano. O maior líder que nós tivemos foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo liderou pelo exemplo. Essa é uma grande questão que eu quero colocar aqui. E a maior dificuldade, né? E a maior dificuldade. Por isso que eu trouxe no meu ponto de vista, que tenho essa liberdade, do mau exemplo do Luiz Inácio, não é? Porque eu tenho ali um mau exemplo, na minha maneira de ver, tenho esta prerrogativa de me posicionar, e aí eu vejo como que nós temos que conduzir as novas lideranças e as lideranças com um bom exemplo. Lembrando que o Kizak foi que caiu, né? Exatamente. E que foi... Que não é diferente agora. Caçado de todos os seus direitos. Que não está sendo diferente agora. Nós entendemos até essa fala porque é um contragolpe. Eles fizeram o golpe lá atrás, é o contragolpe. É isso aí. Mas interessante é que Jesus é considerado um dos maiores líderes da humanidade porque teve que conduzir um grupo e esse grupo tinha tudo para falir. E transformou num grupo de vencedor que conquistou o mundo com a sua mensagem. Perfeito. Fazendo com que aqueles que nem tinham voz, um pescador analfabeto como Pedro e outro, tivesse voz e até hoje é ouvido. Ou seja, líderes geram líderes. Então, o caos, muitas vezes, da família hoje é porque os pais não estão forjando líderes. Que líder? Seu filho. Crescendo a partir de modelos. Ou seja, o pai... O modelo é o exemplo. Exatamente, o exemplo. Ou seja, cresce... Isso acontecia muito nas monarquias, né? O filho do rei crescia ao lado de um rei e seria um rei. Ou seja, crescer com potencialidade, não crescer com mediocridade. O que vemos hoje é que os pais encharcados de crise, chegando em casa e desabafando dentro de casa as suas perdas e seus dilemas no trabalho e tal, está gerando também filhos medíocres, de forma a não superar os obstáculos que toda liderança tem. Porque o líder é forjado na crise. Perfeitamente. Não é? Se não há dificuldade na liderança, não há líder. Aí onde está? Ele é que é a causa de conduzir um coração a um futuro. Isso é liderança. Então, como nós teremos filhos líderes? Essa questão do condomínio, né? É muito difícil conduzir uma reunião, conduzir objetivos dentro de um condomínio com famílias sem líderes. Porque numa reunião onde não existem líderes pensantes, não temos saída. Ou seja, só temos desabafos. Então, Jesus se tornou exemplo. E aí onde está? Liderar e forjar líder leva em conta caminhar com alguém. Mentoria. Pais que mentoriam seus filhos de forma a transferir potencialidades.
É isso que a família precisa hoje. É o cuidado eficaz mesmo de liderança. Agora, muito precisas as colocações do reverendo Lucas. Quando a gente parte para o legislativo, a gente começa a ver que há uma carência extrema de exemplos e liderança. E aí nós temos que projetar isso para o futuro e para os jovens. E essa é uma das minhas preocupações, porque quando nós nos deparamos com essas mazelas políticas, nós nos deparamos também com a sociedade observando aquilo e trazendo para si nos seus exemplos do dia a dia. Isso não é bom para a nossa sociedade, né? A grande dificuldade que tem, isso já os gregos lá atrás já tinham constatado, é que você, à medida do tempo vai passando, você vai trazendo novas formas de comunicação, novas formas de contato humano mesmo e organização social, que elas não são iguais às que eram no princípio. No princípio era puro e vai sendo diluído. Então essa questão que o reverendo trouxe aqui, dessa dificuldade de você criar líder, na verdade é um desgaste social e até humano. Então a gente precisa, na verdade, analisar isso, porque se a gente não está bem, se a gente não está equilibrado, nós não conseguimos eleger ou escolher alguém que vá nos representar fielmente. E quando eu digo fielmente, tanto faz eu ser uma pessoa do bem como uma pessoa do mal. Mas eu não vou saber escolher, eu escolho qualquer um, ou não escolho ninguém. Então isso é que precisa voltar para dentro da gente, fazermos um diagnóstico sincero, olhar no espelho, né? Isso. E a partir de olhar no espelho, detectar os problemas que nós temos de conflitos. Resolvidos esses conflitos, a gente consegue melhorar. Então, eu acho que é isso que tem que ser proposto para nós mesmos. Eu queria passar para o Rubens, antes de finalizar com o reverendo Lucas, para você fazer brevemente suas considerações finais, principalmente nessas questões de liderança. Olha, Querela, reverendo, e você, nosso telespectador, o principal que a gente tem que tirar é de que nós temos que olhar sempre para dentro de nós, para podermos nos analisar e ver o que nós estamos fazendo em prol, não só de nós todos, mas do nosso filho, do nosso parceiro, do nosso cônjuge, da esposa, ou no caso da esposa, do marido, para que a gente melhore enquanto sociedade, enquanto pessoa. E é isso que a gente tentou trazer aqui nesse programa hoje. E eu tive aqui um imenso prazer de receber o reverendo Lucas Guimarães, aqui particularmente, de poder revê-lo depois de algum tempo. É pastor evangélico da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, mestre em Ciência da Religião, o livro dele, Desenterrando os Tesouros de Deus, excelente leitura também para você. As suas considerações finais, muito obrigado por ter vindo e para mim um grande prazer em revê-lo, viu? Lembrando que somos da cultura ainda, estamos na democracia, mas somos da cultura da ditadura. Liderar não é ser ditador. E o próprio Jesus mostrou isso, em que liderar para ele foi andar com alguém, mentorear coração, perspectiva, de tal forma que as potencialidades dessa pessoa se revelassem para o bem comum e essa pessoa agora como um novo líder, tivesse uma mensagem para o outro, de salvação, de perdão, de amor, de tal forma que o mundo é modificado pelo bem desse novo líder, que recebeu uma boa mentoria. Que os pais se elevem com essa grandeza, que cada homem e mulher na nossa sociedade vivam essa grandeza, liderar para a bondade. Você que nos assiste, que nos deu o prazer, a oportunidade de entrar dentro da sua casa, fica aí o nosso recado final. Lidere com muita paz, lidere com muito amor aí a sua casa, com muita esperança. Nós certamente vamos vencer todas as dificuldades que o nosso país tem passado. Os momentos de dificuldades nos fazem crescer. Muito obrigado por continuar conosco, continue aqui com a TV Com e até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio
Sicom, a mão amiga no momento certo.